Está aqui. Existe diferença entre espíritos e demônios. O que é um demônio? É um anjo caído. O que é um espírito? É uma energia viva. Exemplo de demônio: Lúcifer é um demônio. Exemplo de espírito: a morte, que é feminina. A morte não é um anjo. Existem anjos de morte, mas a morte não é um anjo, né? Então, a morte é um espírito que nasceu na hora que Adão comeu aquele negócio, entendeu? Aí ela deu um gemido e apareceu e está até hoje matando as pessoas e vai matar até o final, e ela vai ser o último inimigo a ser destruído. Vai ser o último inimigo a ser destruído, né? Então ela é uma inimiga. A morte é fêmea. Ela não é um anjo. Até porque ela está presente em todo o planeta Terra. E um anjo não pode estar presente em todo o planeta Terra, né? Mas quando a Bíblia fala na morte, a Bíblia fala de um ser animado, um ser que pensa, um ser que faz, um ser que executa, dando a entender que a morte é como se fosse uma pessoa invisível. Está na Bíblia. Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Eu quero saber. Mas o anjo já é um homem dos céus. Anjos e demônios foram feitos de matéria. Aumenta o áudio, pastor. Então, anjos e demônios foram feitos de matérias. Vamos dizer, anjos foram feitos de luz do sol, outros anjos foram feitos de luz de Júpiter. Eles foram criados. E eles são pessoas. Pessoas. PP, sou as. Pessoas, né? E são pessoas do céu. Já os espíritos não são pessoas do céu. Espírito é como se fosse um vento, uma energia, um robô de energia. Entendeu? A morte é a maior de todas as maldições. Mas todas as maldições que existem são menores, são pequenas mortezinhas. Você está me entendendo? São sacerdotezinhos. Por isso que ela se apresenta como sacerdote, né? E os anjos não. Os anjos pecam, os anjos erram, os anjos se rebelam, os anjos correm, o anjo foge, o anjo leva a cacete do outro. Então, anjos é como pessoas. Essa diferença entre espíritos e demônio é muito grande. Porque, às vezes, o espírito atrai o demônio. Porque o demônio sabe, onde tem espírito, tem alimento para mim. Ele se alimenta de quê? De morte, sofrimento, tristeza. Então, onde tem espírito, tem isso. Agora, existem espíritos bons e espíritos maus. Jesus Cristo falou: as minhas palavras, as minhas palavras são espírito e vida. E elas vão sair da minha boca. E elas vão fazer o que eu mandei fazer, ou o que apraz. Está na Bíblia. E elas voltarão para mim, trazendo os seus frutos. Mostrando assim que as palavras de Jesus é como fosse um espírito bom de luz. Você está me assistindo hoje graças a esse espírito da palavra. Não é o Espírito Santo, é o espírito da própria palavra que saiu da boca de Jesus. Esse espírito vai fazer as pessoas crer, vai transformar as pessoas e vai voltar para Jesus. Teria os espíritos mais fortes que os demônios, mais difícil de derrotar? Sim, Ana Maria. Os espíritos são muito mais difíceis de derrotar do que os demônios. Os demônios são muito mais fáceis de derrotar. Porque os espíritos, eles agem na legalidade. Por isso que uma macumba é mais fácil quebrar do que uma maldição. Entendeu? Uma maldição de pai e de mãe, ou de ex-namorado, diz alguma coisa, é mais difícil quebrar do que uma macumba. A macumba chama um demônio e manda, ou chama uma entidade. E a maldição é um espírito, ele pensa, ele age, só que ele é obcecado naquilo que ele foi feito para fazer. Ele fará o que lhe apraz. Ele fará o que lhe apraz. Então, a palavra de Deus tem espírito. E a palavra de Deus faz o que tem que fazer. Por isso que você está ouvindo Chiquinho. Você está ouvindo Chiquinho agora, em pleno domingo? Por que você está ouvindo Chiquinho? Porque tem alguma palavra de Deus. Você não está ouvindo Chiquinho, porque Chiquinho é bonito, lindo e gostoso. É claro que é mais ou menos, mas não é tanto assim. Você está ouvindo Chiquinho porque você sabe que existe uma palavra. E essa palavra pode mexer com você. Inconscientemente você sabe que tem alguma coisa espiritual no meio.
Entendeu como é a coisa? E existe uma infinidade de espírito. E eu acredito que tudo tem espírito. Tem um estudo completo aí chamado assim, tudo tem espírito. Joilson de Assis. Casa tem espírito, carro tem espírito. Eu sou animista. Eu acredito que tudo é vivo. Porque tudo tem átomo. E esses átomos podem ser organizados e mandados para um fim. Né? Pastor, quando o inimigo tem legalidade em uma pessoa, quando a pessoa morre, ele continua tendo legalidade? Não, algumas maldições só atingem a matéria mesmo. O cara morre e está livre. Né? A morte é uma maldição, porque nem os demônios morrem. Nem os demônios morrem. Os mais pesados demônios nunca morrem. Por que o ser humano morre? É terrível, né? É uma maldição. Pastor, o que é ponto de contato? Depende do que você está querendo saber. Eu não estou entendendo o que você está perguntando. Então, preste atenção, existem espíritos e anjos. Você pode conversar com um anjo. Um anjo é como se fosse uma pessoa, um chiquinho invisível. Oi, mulher, como é que vai? Eu sou um anjo lá do céu, do Nordeste do céu, lá da Paraíba do céu. Entendeu como é a coisa? Mas um espírito, ele é um robô. Se você diz prosperidade, aí você joga, aí ó, saiu da boca. Por isso que o cara se arrepia quando o cara vai. Espírito, vento. Aí esse vento é vivo. Ele falou o quê? Prosperidade, 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 prosperidade. Aí a prosperidade repassando, ele vem cá. Ele falou prosperidade, venha pra cá. Aqui perto dele. Aí a outra prosperidade passando, ele pega outra prosperidade. É um Pokémon. Pega e traz pra você. Entendeu como é a coisa? Desse mesmo forma são as palavras negativas. Né? Verdade, pastor. O canal do senhor deixa a gente viciado. Que mistério é esse, pastor, Ana Maria? Que bom, né, Ana Maria? É bom vocês que ficam aí nos escutando, que maravilha. Que a conversa é tão gostosa, né? E profunda. E vocês estão fazendo a conversa cada dia mais ser profunda. Então, um anjo não é um espírito. Um anjo é um anjo. Foi feito em Júpiter, foi feito na Baixa da Égua. Né? Então, a maldição não. Ela às vezes foi feita na boca do seu pai, da sua mãe, na sua própria boca. Aí nasce. Né? E às vezes até uma ordem que se transforma num... Se você fizer isso, isso acontece. Na hora que o cara faz, é automático. Automático. O mundo espiritual tem muita coisa automática. Você coloca aí a autonomia das coisas, Joilson de Assis. O mundo espiritual é automático. Pastor, como a gente dá legalidade aos espíritos? Bem, você fazendo coisa errada dá legalidade a quem quem comanda o certo. Entendeu como é a coisa? Então é o seguinte, se você anda em alta velocidade, você está dando legalidade ao guarda te prender. Se você anda sem carteira, você está dando legalidade para o guarda te prender. Então, a legalidade pode ser dada com palavras, com ações, até com fé, né? Então, eu estou viciada nesse canal, pastor Lila. Oi, Lila. Deixa mesmo, não consigo mais abrir outro canal. Ainda mandei para minha filha. Que maravilha, Maria. Obrigado, tá? Um cheiro em todos vocês. Então, que o Espírito de Deus esteja sobre você. Nós encontramos dois espíritos diferentes. Um é o Espírito Santo, que Deus enviou sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E outro foi Jesus soprando sobre os discípulos. Ele fez: recebam o meu Espírito. Então todo cristão tem um Espírito de Cristo. Então nós encontramos aí já vários Espíritos. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, né? Então os Espíritos, eles podem ser feitos, né? Eles podem ser criados de uma hora para outra. Podem durar uma infinidade de tempo. E pode, de repente, desaparecer. Para se quebrar um espírito, é necessário ir na legalidade dele. Aí, quebrando a legalidade, ele perde a força. Por exemplo, uma mulher não consegue engravidar por causa de uma praga. A praga tem espírito.
tem legalidade. Aí a mulher vai engravidar e cresce uma cândida, aí vai um caroço, um negócio de pus, um mioma. É esse espírito que está botando. Aí você vai olhar qual é a legalidade que o espírito tem. Tem essa, aquela e aquela, então vamos tirar. Quando tira a legalidade, o espírito não consegue mais colocar. E então ela engravida e é feliz. Né? Pastor, a genética influencia nisso? Sim. Influencia sim. A bênção passa de pai para filho e a maldição também passa. Tá na briba, maldição é uma coisa, pecado é outra. Tá claro na Bíblia isso aí. Pecado não passa de pai para filho. Sim, pecado não, mas a maldição passa. Mostra na Bíblia. A Bíblia diz assim: visitarei os pecados dos pais nos filhos até a terceira geração, mas farei misericórdia até 1000 gerações. Então passa. Os erros, as falhas passam. Né? Entendeu? Então, esse sopro seria energia de Cristo? Sim. Energia pessoal de Cristo. Está na Bíblia. Está na Bíblia, está na Bíblia. Se o Espírito Santo ia descer em Pentecostes, no mês de junho, por que Jesus Cristo precisava soprar o Espírito? Né? Tem até aquela música: sopra o Espírito, trazendo vida, curando as feridas no teu agir. Então o teu Espírito de Cristo, a Bíblia fala, Espírito de Cristo. Tem até o Espírito do Anticristo, que já está no mundo. Hoje nós temos cristofobia. Se você fala em Cristo, todo mundo, eu não falei nesse homem não, Maria. Então existe o Espírito do Anticristo. A energia do pastor é boa, que maravilha, glória a Deus. Só tem tempo de tirar a maldição hereditária. Tem alguma oração? Só tem tempo. Tira a maldição, só o tempo. Não, tempo não tira a maldição, tá? Não. Tem gente que nasce, pega, morre e não sai do lugar. Se não mexer, se não catucar, o espinho não sai, né? Ok? Então, tem mais alguma pergunta sobre espíritos e anjos? Anjos são seres celestiais, feitos lá em cima. Alguns deles estão entre nós a serviço, como um soldado está a serviço de uma nação. E espíritos são formados aqui mesmo. São energias vivas que saem de dentro de você ou que pertencem a algum lugar ou alguma coisa. Relíquias. Relíquias têm muita energia, porque a relíquia tem o espírito daquele tempo que ela viveu. Entendeu como é a coisa? Ok? A diferença entre espírito e anjos. Qualquer dúvida, você coloca a diferença entre espírito e anjo, Joilson de Assis. Tudo que você perguntar, eu quero convidar você e ter a honra de ser consultado por você. Pastor, às vezes é tão difícil falar com o senhor, mas você pode chegar e eu sonhei com isso. Aí você coloca, sonhei com isso, Joilson de Assis. Sonhar com aquilo, Joilson de Assis. Tá bom?